Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero falar de um assunto que muitas vezes é um tanto quanto controverso no meio cristão, e existem hoje aqueles ditos cristãos progressistas, né? Que acabam arrumando argumentos, né, e sendo a favor desse tipo de prática, né, que é aquela coisa chamada, começa com A e termina com Borto, tá? Então o que acontece? Usando o próprio argumento das mulheres que se intitulam feministas e até mesmo com a concordância de alguns cristãos, né, o que elas dizem? Meu corpo, minha regra. Porém, nós precisamos entender que biologicamente, dentro dela, há um outro corpo, um outro ser e uma outra vida, né? E aí gera-se uma discussão a partir de que momento que podemos considerar, ora, a partir da concepção do esperma junto com no óvulo, né? Ali cria-se uma vida. A partir daquele momento, uma vida está sendo formada, né? Não gerada, porque ela já tem a concepção e ela vai se formando, criando ali a sua formação, né? O sistema nervoso, digestivo e assim por diante, até que ela possa, no dia correto, vir a nascer. Mas o que acontece? Para nós olharmos biblicamente, para que esse argumento caia por terra e a gente tenha um respaldo bíblico para exatamente ser contra essa questão, nós podemos usar a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ora, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? E ele teve que passar por esse processo de formação como qualquer outro ser humano. E veja que lá em Lucas capítulo 1, verso 41 40 diz assim: entrou na casa de Zacarias, Maria entrou, né? Zacarias, e saudou Isabel, que era sua prima. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, porque Isabel também estava grávida, né? E ela era mãe de João Batista. Então a Bíblia diz que a criança no seu ventre se estremeceu quando ouviu a saudação de Maria. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Qual era o fruto do ventre de Maria? Era Jesus. Então imagine que eventualmente Maria ou José viesse a decidir abortar aquela criança. Ela estaria abortando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas enfim, no verso 44 diz assim: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ou seja, quando Maria entra e dá a saudação, João Batista no ventre de Isabel, ele sente a presença de Jesus no ventre de Maria e ele estremece o corpo de Isabel. Isabel sente esta alegria da criança dentro dela e ela mesma é tomada pelo Espírito Santo. Ora, aí já podemos ver claramente que em nenhum momento nós podemos parar uma gravidez, né? Aqui nós temos um respaldo bíblico para poder ser contra esse tipo de prática. Por outro lado, veio até mim um conhecimento de uma pastora que deu uma entrevista para Karina Bach no podcast dela. E ela disse uma coisa interessante, que quando Deus fala com Isaac e Rebeca, ele deixa claro que dentro do ventre de Rebeca haviam duas nações. Ou seja, quando muitas vezes nós tiramos a vida de uma criança, porque este é o termo correto, nós estamos automaticamente talvez matando uma geração e uma nação inteira. E é isso que nós precisamos entender. E o que a gente precisa compreender nesse contexto é que é um assassinato, sim. Aí talvez você diga que isso é muito forte, mas e se for um estupro? Mas veja, nós temos muitas instituições no país que acolhem essas crianças frutos de estupro para poder encaminhá-las. Agora, por outra forma, existe um documentário no YouTube chamado O Grito Silencioso,
que foi feito por um ex-diretor de uma clínica de aborto, onde ele mostra e demonstra como é feito esse tipo de prática. E isso, se você tiver a curiosidade de entender e ver esse documentário, você vai perceber que é realmente um assassinato. E nós não podemos conceber com isso, porque vendo ali você vai ver, assistindo ali você vai perceber e ver como que essas crianças são tiradas do ventre da sua mãe. Elas são literalmente assassinadas. Então nós não podemos concordar com esse tipo de prática. E nós estamos chegando numa época de eleição e começa a prestar atenção quem é a favor, quem é contra esse tipo de prática. Porque se você vota em alguém que tem concordância com esse tipo de prática, me desculpe dizer, você como cristão, você está com as suas mãos sujas de sangue. É simples assim. E nós não podemos jamais, como cristãos, concordar com esse tipo de situação. O nosso Deus é um Deus de vida, é um Deus de poder. Muitas vezes, muitas pessoas usam essa prática para simplesmente cancelar, e eliminar um problema gerado pela sua luxúria, pela sua insensatez, por dormir com alguém que não deveria, ou simplesmente por um acidente ou coisa do tipo, gerar uma vida e ter o conceito de que pode simplesmente eliminar. E não é assim que funciona. Nós temos que arcar com as consequências das nossas ações. Muitas pessoas pagam o preço que tem que ser pago para poder criar as suas crianças e mantê-las vivas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de vida. É um Deus que dá-nos o poder de poder viver, criar e condicionar essas crianças a ter uma vida digna e futura. Porque talvez nós estamos gerando no mundo um grande homem, uma grande mulher de Deus, e isso o tempo pode dizer. Então, pense nisso. Deus abençoe você.